Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Nesta aula vamos falar das relações métricas na circunferência. Uma das propriedades que nós vamos estudar aqui, você já pode ter ouvido falar, só que aí com outro nome, chamada de potência de ponto, tá bom? Então fica ligado que nossa aula será justamente sobre essas propriedades e como que vamos resolvê-la quando nós temos retas que cortam ou se tangenciam com uma circunferência, tá bom? Nós vamos iniciar vendo o que seria da circunferência, quais são os elementos dela e as propriedades. Acompanhe comigo então, olha só. Numa circunferência de centro O e raio R, temos as seguintes definições. A distância que vai do centro da circunferência até a extremidade, nós chamamos sempre de raio, certo? Então, falou do centro até a extremidade, é raio. Numa circunferência, nós também temos corda. Corda é que vai de uma extremidade na outra da circunferência. Se eu pegar aqui o AB, eu posso chamar ele de corda. O OD, que vai do centro até a extremidade, também é o meu raio. Só que o meu OC também é o meu raio. E se você pegar o DC, é uma corda. E ele é uma corda específica, é uma corda mais bonitinha. Por quê? Porque é uma corda que recebe um nome especial. Ela é a maior das cordas, sendo assim, ela é chamada de diâmetro. E temos por consequência que o diâmetro, ele é igual ao dobro do raio. Então ele vale 2 vezes o raio. Ou podemos falar que o raio é a metade do diâmetro. Então as duas formas como você pensar aí, sendo o diâmetro é igual ao dobro do raio ou o raio é a metade do diâmetro. Essas duas formas estão totalmente corretas, tá certo? Então temos corda, diâmetro, raio e centro da circunferência. Isso que eu passei para vocês aqui é apenas uma definiçãozinha básica, elementar da circunferência e os elementos dessa circunferência. Elementos que nós vimos aqui, que foi o raio, o diâmetro e o que seria uma corda qualquer, tá certo? Mas agora sim vamos entrar a fundo e falar das propriedadezinhas e das fórmulas que nós vamos ter para quando acontecer alguns casos específicos aqui que envolvem a circunferência e retas, tá certo? Vamos ver então o primeiro deles? Olha só, quando nós temos duas cordas, lembra aquela corda que vai de uma extremidade na outra na circunferência. E olha só, não necessariamente passa esse ponto P aqui, que é o ponto de encontro dessas cordas, ele não necessariamente passa pelo centro, pode passar em qualquer lugar. Mas nós vamos ter, ó, sendo o AB e o CD, cordas. Então AB e CD são chamadas de cordas. E o P é o ponto de intersecção, então é onde elas se cruzam. Nós temos que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Como assim? Se eu tenho que aqui vale A, aqui B, aqui C e aqui D. Eu sei que então que A vezes B é igual a C vezes D. Sério? Sim. E olha só, em números, por exemplo, ó, X, 4, 2 e 10. Quanto que vale o X, será? Vou colocar 10, não, vamos colocar outro valorzinho aqui, qualquer outro valor, ó. Sei lá, vamos por 5. Quanto será que vale o X? Como a gente faz para resolver? Eu sei que X vezes 5 é igual a 10 vezes 2, ou 2 vezes 10, tanto faz. Então isso daqui vai ser o quê? 5x vai ser igual a 20. X vale 20 dividido por 5, então x vai ser igual a 4. Consequentemente, esse valor desse pedacinho aqui é igual a 4. Então guarda essa relação. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Se nós tivermos duas cordas, tá certo? A próxima propriedade, então, é a que fala o seguinte. Quando nós tivermos aqui, ó, agora, duas secantes. O que é secantes, gente? São o quê? Retas que cortam a circunferência em dois pontos. Então nós temos duas retas, ou nesse caso aqui PD e PB são segmentos de reta, certo? Só que elas
cortam a circunferência em 2 pontos. Então, olha só, tem esse ponto aqui e esse ponto aqui desse lado. E embaixo o ponto A e o ponto B, conforme eu já falei. De novo, PA igual vezes PB é igual a PC vezes PD. Mas preste atenção, quem que é PA, quem que é PB. Ó. Então, ó, esse pedacinho que está aqui fora, vezes o total aqui, é igual a esse pedacinho que está aqui, vezes o total ali também, tá certo? Repare que aqui eu não estou falando nada de centro, nada de raio, nada. Só estou falando dessa relação quando tem duas secantes. E aí, em números, por exemplo, eu posso ter o quê? Ó, vou chamar esse daqui de 10 e esse daqui de 3. E aqui eu vou chamar de 5 e aqui de x. E aí, como que pode ficar, então, de acordo com as nossas relações aqui, ó? Esse 5 vezes, não vou colocar o vezes assim, vou colocar o pontinho para ser vezes, vezes o total. Mas quem que é o total desse lado aqui, ó? O total é tudo que está aqui, ou seja, é o 5 mais o x. Então, é 5 mais o x. Vai ser igual a 10, que está aqui, vezes, não é o 3, é tudo. Então, é o 10 mais o 3, que é 13. Não vou usar o x de novo, vou usar o pontinho para não confundir vocês. Então, olha só. 5 vezes 5, 25. 5 vezes x, 5x. Então, mais. Igual a 10 vezes 13, 130. 5x vai ser igual a 130 menos 25. Então, 5x vai ser igual a 105. Consequentemente, x vai valer 105 dividido por 5. Então, x vale 21. Então, o valor de x é 21. Tá certo? Então, esta é a segunda relação aqui, só que agora estamos falando de duas secantes. E, por fim, tem aquela que eu citei para vocês, que quando era uma secante e uma tangente, que em outro nome conhecido aí, na matemática, pode ser também como potência de ponto, tá certo? Mas, se nós temos uma secante e uma tangente, então uma corta em 2 pontos, e aquela outra que é tangente, cara, ela corta em um único ponto. E se você parar para analisar, se você tivesse o centro dela aqui, ó, a distância do centro até ela, que é o raio aqui, nesse caso, ele formaria aqui 90 graus, tá bom? Mas isso é para se tiver um exercício aplicado com isso. Mas vocês devem pensar e devem conhecer e saber que ela forma 90 graus aqui. Tá, mas o que essa relação nos fala? Ela nos fala que PT ao quadrado, ou seja, essa daqui que é a tangente ao quadrado, é igual a PA vezes PB. Então, cara, presta atenção que nunca é um pedacinho vezes o outro, só se for duas cordas dentro da circunferência. Fora isso, é o pedacinho de fora vezes o total. Então, eu poderia ter um exemplo aqui como sendo quem? Olha só, deixa eu apagar isso aqui agora para ficar mais fácil aqui, ó. Se aqui, ó, fosse 15 e aqui fosse 5, como que ficaria o meu exercício? Quanto valeria, se eu perguntasse para vocês, quanto que vale aqui? Vou chamar aqui de x, esse pedacinho de x. Quanto que vale isso daí? O que vocês deveriam pensar? Que 15 ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 5 mais x. E agora, 15 ao quadrado, 225, igual 5 vezes 5, 25. 5 vezes x, 5x. Então, fica 225 menos 25 é igual a 5x. Consequentemente, 200 é igual a 5x. E aí, 200 dividido por 5 é igual a x. Agora é só fazer 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 aí, daria... Pega só o 20, ó.
seria 4 e o 0. Então dá 40. Logo, x vale 40. Então, aqui, eu saberia que o x vale 40. Mas se nessa questão aqui ele estivesse perguntando o valor de PB, aí o meu valor não seria 40, meu valor seria 45, tá certo? Porque deveria ser todo esse intervalo aqui. Então, seria o 40 mais o 5, que é 45, tá bom? Bom, pessoal, apresentei para vocês aqui 3 propriedadezinhas muito importantes, que são chamadas de relações métricas na circunferência, que é quando nós tivermos 2 cordas, quando nós tivermos 2 secantes e quando nós tivermos aqui uma tangente e uma secante, tá certo? Vamos fazer algumas questões que envolvam todas essas propriedades, então? Acompanhe aí comigo, olha só. Primeiro, numa circunferência, 2 cordas AB e CD cruzam-se num ponto P. Cara, eu não sei quem é esse ponto, eu não sei onde ele está, eu só sei que essas 2 circunferências têm 2 cordas e essas 2 cordas estão se cruzando nesse ponto. Então vamos fazer um desenho genérico aqui, ó. Temos uma circunferência, ok? E aí, ó, suponha que o centro dela seja aqui, ó, centro C. Mas ele não falou exatamente nada de centro, tá? Ele falou que tem 2 cordas que se cruzam. E elas se cruzam num ponto P. Então tem uma corda aqui, ó, AB, e tem uma corda CD, qualquer, assim. Aí agora eu vou atribuir os valores que ele nos deu. E ele falou o seguinte, ó, PA vale 5 centímetros, então aqui eu tenho 5. PB vale 8, então aqui vale 8. PC vale 10, então aqui vale 10. Qual é o valor de PD em centímetros? Então ele pede o PD, que é só esse pedacinho aqui. Então eu vou chamar ele de X. E aí como a gente faz para descobrir? X vezes 10 é igual a 5 vezes 8. Então 10x vai ser igual a 40. X igual a 40 dividido por 10, cortou 4. Então o valor de x é 4. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Tranquila essa questãozinha aqui, né? Vamos para a questão de número 2? Olha só. Uma circunferência tem 10 centímetros de raio. Tá. Qual é a potência de um ponto P, ou seja, aquele que é o P ao quadrado, que está distante 12 centímetros do centro em relação a essa circunferência? Cara, me lascou tudo. Calma, pequeno gafanhoto. Por quê? Vamos fazer o desenho. Eu tenho isso daqui. Eu tenho o centro. Beleza? Aí ele fala, uma circunferência tem 10 centímetros de raio. Então eu sei que isso daqui vale 10 centímetros. Tá. Que está distante 12 centímetros do centro. Então ela tem 12 centímetros desse centro. Então eu vou chamar aqui de P. Está 12 centímetros do meu centro. Ó, daqui até aqui, ó, eu sei que isso daqui vale, ó, tudo. 12, então PC vale 12 centímetros. Aí ele pergunta quem é a potência de ponto. Então, seria aquele que cruza aqui, ó, não cruzou muito bem o meu, mas suponha que tivesse cruzado aqui num ponto A. Então, seria esse daqui, ó, seria esse PA ao quadrado. Se eu vou chamar isso aqui de X, então ele vai ser X ao quadrado. Só que ele é igual ao quê? Não é esse pedaço vezes esse inteiro, mas inteiro até onde, cara? Se ele não me deu aqui, infelizmente, você deve pensar em preencher ele até o final. Só que ele, cara, ó, PC vale 12, não é? Tudo isso daqui é 12. Daqui até aqui é 10. Óbvio, meu desenho não está proporcional, tá, pessoal? É só um esboço. Daqui até aqui vale 10. Então, quanto que vale esse pedacinho aqui, somente ele? Vale 2 centímetros. Cara, mas se ele vale 2 centímetros, quanto que vale tudo isso daqui, ó? Tudo P, vou chamar aqui, ó, aqui vou chamar de B e aqui de D. Quanto que vale PD? E o PB? PB acabei de descobrir, PB vale 2. E o PD? O PD vale 2 mais 10, mais 10. Por que 2 mais 10 mais 10? Cara, daqui até aqui não é 10 porque é o raio?
Se daqui até aqui é 10, daqui até aqui vai ser quanto? Mais 10, porque é outro raio. Então, ele vale 10 com 10, 20. 20 mais 2, 22. Então, o PD vale 22. E aí, como que fica a minha potência de ponto, então? Fica que x ao quadrado é igual a 2 vezes o 22. Então, x ao quadrado vai ser igual a 44 centímetros. Portanto, quanto que vale? Qual é a potência desse ponto aí, ó? 44. Aqui seria centímetros quadrados, tá, gente? Mas não vem ao caso aqui. Mas quanto que seria o valor numérico, então? O valor numérico seria 44, que é exatamente o que nós temos aqui, ó, na alternativa A. Tá certo? Questãozinha também um pouquinho mais trabalhosa, porque eu tive que pensar em chegar até o final aqui, sabendo que aqui é 10, então aqui também, pro outro lado também vai ser 10, então no total eu tenho 20, que na verdade é o diâmetro, e que o 12 era a distância do centro até o ponto P, não era da extremidade aqui, tá? Aqui poderia ter dado um pouquinho de trabalho também. Bom, mas a questão de número 3, olha só. Duas cordas cortam-se no interior de um círculo. Então, olha só, nós temos aqui e temos que duas cordas estão cortando ela. Os segmentos da primeira são expressos por 3x e por x mais 1. E os segmentos da segunda são x e 4x menos 1. Tá. Aí ele pergunta o seguinte. O comprimento da maior corda é expresso pelo número... Então, eu tenho que saber quem que é a maior corda. Então, para isso, eu preciso saber quem que é o x. Então, como que eu posso usar aqui a propriedade? Ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, 3x vezes x mais 1 é igual a x vezes 4x menos 1. E aqui, ó, 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Mais 3x vezes 1 dá 3x. Igual x vezes 4x ao quadrado dá 4x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Vou jogar tudo para o mesmo lado, que é tudo quadrado aqui. Então, vou pegar esses caras e trazer para cá. Então, eu tenho que 0 vai ser igual a 4x ao quadrado menos x, menos 3x ao quadrado, menos 3x. 4x ao quadrado, eu vou agrupar ele com menos 3x ao quadrado, que dá x ao quadrado. Menos 3x com menos x dá menos 4x. E tinha sobrado o 0, né? Ah, mas o 0 não estava do lado esquerdo? Cara, maravilha. Se ele está aqui, ele também pode estar aqui. Não tem problema nenhum. Tá, mas o que isso nos garante agora? Olha para esse tipo de equação que nós temos aqui. É uma equação de que grau? Do segundo grau. Se na sua prova, no edital, não estiver falando de equação de segundo grau, não vai cair contextualizado desse jeito. Agora, se estiver falando de equação de segundo grau, pode ser que tenha isso. E como que você resolve isso daqui? Tem duas formas. Ou você aplica a fórmula de Bhaskara aí. Como assim a fórmula de Bhaskara? Acha o valor de A, de B, de C. Eu tenho uma aula específica onde eu falo de equação de segundo grau. Se você quiser, pode ficar à vontade para assistir. Mas aí você vai encontrar A, B, C. Depois eu vou jogar na fórmula do delta lá, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois na fórmula do X lá, que é na fórmula do Bhaskara. Que não foi o Bhaskara que criou, tá? Mas recebe o nome de Bhaskara. Que é menos B mais ou menos a raiz quadrada desse tal do delta dividido por 2 vezes o A. Ou você usa uma forma, que é a forma que eu vou falar para vocês agora, que é a forma fatorada. Como assim a forma fatorada? Coloca o x em evidência. Se eu coloco o x em evidência, o que vai sobrar da minha primeira parte? Eu tinha x ao quadrado. Dividir por x, sobra só x. Menos 4x. Eu tirei x, dividi por x, sobra 4. Então, isso igual a 0. Consequentemente, eu tenho que x é igual a 0 ou x menos 4 é igual a 0. Daí eu sei que x vai ser igual, então, a 4. Então, eu posso ter duas respostas para este exercício. Não. Por quê? Porque x igual a 0 eu não posso utilizar. Por que x igual a 0 eu não posso utilizar? Porque se eu pudesse utilizar, eu pegaria esse elemento aqui, ó, e valeria 0. E esse elemento aqui também valeria 0. Vocês acham que um segmento
que é esse pedacinho aí, ele pode valer zero? Nunca, ele não pode valer zero. Se ele não pode valer zero, eu não posso usar x igual a zero. O único valor de x aí é 4. Então o valor que eu posso aplicar por x é 4. Tá, mas se o meu x aí vai ser 4, quanto vai ser os valores de cada uma dessas cordas aí? A primeira não é 3x? Então 3 vezes 4, 12. Depois não é x mais 1? 4 mais 1, 5. Por outro lado, aqui não é x? Sim, então vale 4. Então ele vale aqui, ó, 4. Aqui não é 4x menos 1? X vale 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 1, 15. Então quanto que vale as cordas? Essa corda aqui vale 17 e essa outra corda aqui vale 19. O que ele perguntou? Qual que ele perguntou? Ele quer saber o comprimento da maior corda. A maior corda não é a de 17, a maior corda é a de 19. Então a alternativa correta é a alternativa B, tá bom? Vamos para a próxima questãozinha? Olha só. De um ponto exterior a uma circunferência são traçadas uma tangente e uma secante, conforme a figura seguinte. A tangente AB mede 10 metros, tá? Então aqui eu vou colocar 10. E as medidas AC e CD são iguais. Então essa daqui e essa daqui são iguais. Como assim? Se eu chamasse essa daqui de x, essa outra também valeria x. Muito bem. Assim, o comprimento da secante AD é igual a... Cara, ele quer saber esse comprimento aqui, não é? Poxa, mas quanto que vale esse comprimento? Daqui até aqui vale x, e daqui até aqui vale x, então esse comprimento vale 2x. É x mais x, 2x. Poxa, então preste atenção nas segmentos, nas retas aí. Eu tenho uma reta que é, nesse caso, é segmento, que é o AB. Eu tenho um segmento aí, que ele é tangente, que ele falou. E eu tenho um outro segmento que ele é secante. Então eu vou usar potência de ponto. E como que fica a potência de ponto aqui, ó? A tangente ao quadrado é exatamente igual a AC vezes AD, que é 2x. Então isso aqui vai dar 100 é igual a 2x ao quadrado. 100 dividido por 2 vai ser igual a x ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 50. Consequentemente, o x vale 50 dividido por... Opa, o x vale raiz quadrada de 50. Se o x vale raiz quadrada de 50, qual a alternativa correta? Puxa, professor, não tem nenhuma que fala raiz quadrada de 50. É elementar, meu caro Watson. Ela está feita a decomposição em fatores primos. Então, o que você deve fazer aqui? Você deve pegar 50 e decompor ele por 2. Lembra-se que aqui é apenas números primos. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Tá certo? Então, vamos lá. 50 dividido por 2, 25. Não dá mais para dividir por 2. Também não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. E aí, então, vira 5. Agora, pego o 5 novamente e aí dá 1. Pronto, fiz a minha decomposição. E o que eu faço agora para fazer essa tal da decomposição em fatores primos, que é simplificar o meu radical, simplificar a minha raiz, não é? Eu não estou falando de raiz quadrada? Sim, estou falando de raiz quadrada. Se eu estou falando de raiz quadrada, a cada 2 elementos iguais, eu tiro um deles da raiz. Então, poxa, eu não tenho 2 5 aqui iguais, então eu tiro 5 da raiz. Tem outro 2 aqui? Não, esse 2 está sozinho. Então, esse 2 ele fica dentro da raiz. Então, aqui eu tenho 5 raiz quadrada de 2. Bom, se eu tenho 5 raiz quadrada de 2, então o valor de x é 5 raiz quadrada de 2. Aí você vai e assinala a alternativa B. Fez uma conta para assinalar errado, não prestar atenção no que ele estava pedindo no enunciado. Ele estava pedindo o comprimento da secante AD. AD é 2x, então é 2 vezes 5 raiz de 2. Então isso aqui vale 10 raiz de 2. E aí 10 raiz de 2 é o que nós temos na alternativa C. Logo, a alternativa correta é a alternativa C.
tá certo? Vamos para a próxima questãozinha, então, e última questão, e matarmos essa parte aqui de relação métrica na circunferência. Olha só. Na figura a seguir, AB vale 8, BC vale 10, AD vale 4, e o ponto O é o centro da circunferência. O perímetro do triângulo AOC mede em centímetros. Eu preciso saber, para encontrar perímetro, quem são todos os lados. Tá bom. O que ele me deu aqui? AB vale 8. Aqui vale 8. Certo. BC vale 10. Certo. AD vale 4. Certo. E o ponto O é o centro. Então, cara, para eu fazer isso daqui, para eu mandar bem nessa questão, eu preciso saber quanto que é o OD. É o meu raio, certo? Mas se ali é raio, o OC também é raio. Então, eu preciso descobrir urgentemente quanto vale esse raio, para aí sim eu poder calcular o perímetro do triângulo. Por quê? O que é perímetro de um triângulo? Perímetro de um triângulo é a soma de todos os lados. Logo, vamos ver como que a gente vai proceder para encontrar o valor do raio aqui, então. Olha, tem a relaçãozinha aqui das duas secantes. Você lembra da relação das duas secantes? Mas eu tenho duas secantes aqui? Não tenho montada, eu posso montar. Por que eu não tenho montada? Eu tenho uma secante aqui, ó, AC, mas eu tenho a outra não montada, mas eu vou montar, ó, é essa daqui, ó. Só que, ó, aqui é o centro, não é? Então, se aqui é raio, esse outro pedacinho também é raio. Então, logo, vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto E. Como que fala a propriedadezinha das duas secantes? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, a propriedadezinha que vai falar isso daí nos diz o seguinte, ó, 4 vezes... Quanto que vale tudo? Vale 4, vale R, vale R. Então, vale 4 mais 2R. É igual a 8 vezes tudo. Quanto que é tudo aqui, ó? É 8 vezes 10. Perdão, é 8 mais 10. Então, é 18. Agora, eu posso aplicar a propriedade distributiva, ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2R, 8R. É igual a 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. Então dá 144. Sendo assim, 8R é igual a 144 menos 16. Então, menos 16 empresta. 14 menos 6, 8. 3 menos 1, 2. E 1. Então, fica aqui 8R é igual a 128. Logo, R vai ser 128 dividido por 8. Vamos fazer 128 dividido por 8 agora? Então, ó, 128 dividido por 8, pego 12 uma vez, menos 8, sobra 4, desce o 8, dá 6, que dá 48, 0. Então, R vale 16. Poxa, o R vale 16. Agora eu consigo calcular o perímetro, então, da minha figura? Sim, não era o perímetro que ele queria? Pô, se o meu R vale 16, então aqui eu sei que vale 16, e aqui embaixo também sei que vale 16. Quem vai ser o perímetro, então? O perímetro vai ser 4 mais 16, mais 16, mais 10, mais 8, que é o quê? A soma de todos os lados. E aí, ó, 16 mais 4, 20. 20 mais 16, 36. 36 mais 10, 46. 46 mais 8, 54 centímetros. Então, o valor do perímetro é 54 centímetros. E aí, 54 centímetros é exatamente o que nós temos na alternativa E, tá bom? Então, pessoal, olha só, vimos aqui as relações métricas da circunferência. Eram 3 propriedadezinhas que vocês podem aplicá-la para resolver probleminhas que vão ter aí de secante, de tangente ou 2 cordas da circunferência, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Grande abraço!